Enquanto muita gente fica reclamando da vida, esperando o milagre acontecer, mais do que nunca, se você quer realmente mudar a sua realidade financeira, você precisa começar a empreender. Para você ter uma ideia, todos os anos nós temos uma média de 2,3 milhões de pessoas que começam a empreender aqui no Brasil. E ter uma empresa, ter um monte de funcionário, ter altos lucros, ao contrário do que muitas pessoas dizem por aí, não é só uma modinha de querer ficar rico do dia para a noite. É muito mais do que isso. É saber que se você não começar hoje, você pode estar perdendo a maior oportunidade financeira que o mercado brasileiro já deu para você. Para você ter ideia, hoje aqui no Brasil nós temos 48 milhões de pessoas que trabalham no regime CLT e que querem começar um novo projeto, querem abrir sua empresa, querem começar a empreender, mas elas acreditam piamente que precisam ser super gênios para começar qualquer que for o negócio, qualquer que for o tipo de empreendimento. Elas acreditam que precisa ser um super gênio, que precisa ter um dom especial. E se esse é o seu caso, fica comigo nesse vídeo porque eu vou te mostrar como você consegue e por que essa vai ser a melhor decisão de toda a sua vida. Vem comigo. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que você não precisa de dom ou ser super inteligente para começar a empreender. E tem uma frase bem legal do Mark Zuckerberg, para você que não conhece, ele é o dono do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, que eu acho muito bem-vinda para quem está começando a empreender. E a frase diz o seguinte: corra riscos. Em um mundo que está mudando muito rapidamente, a única estratégia que tem garantia de fracasso é não correr risco. E aqui fica a primeira coisa que você precisa saber. Empreender envolve risco, envolve muitas dúvidas, envolve muitas dor de cabeça. Por qual nicho que eu vou começar? O que eu vou vender? Como posicionar minha marca? Quantos livros eu preciso ler? Será que eu tenho que fazer faculdade? Será que eu consigo fazer sozinho? Será que eu preciso de um monte de gente logo do começo? Será que eu preciso de um CNPJ? É uma série de dúvidas, um monte de coisa que aparece na cabeça de todas as pessoas. Isso aconteceu comigo, vai acontecer com você e vai acontecer com quantas pessoas quiserem empreender. E eu sei que nesse começo aqui gera-se uma falsa ideia, uma falsa sensação que você precisa ser um gênio, que você precisa ter algum dom especial ou que precisa de algum passe de mágica para acontecer, mas na verdade isso daí é só impressão, tá bom? Você não precisa de nada disso. E eu já quero te dizer, no começo não é fácil, não é como um passe de mágica, mas é totalmente possível. E as únicas e verdadeiras ferramentas que você precisa é estudar e colocar tudo isso em prática. Aí você pode me perguntar: poxa, Igor, mas tem muita coisa para estudar. Eu vou demorar aí pelo menos uns 20 anos para aprender tudo, fora o tempo de você colocar tudo em prática e errar e acertar. Mas é aí que você se engana profundamente. Escreve uma frase no seu papelzinho aí, ó: estudar gera clareza e executar gera resultado. E quando eu digo estudar, eu não tô falando que você tem que parar a sua vida para estudar. O que eu tô falando é que você tem que adquirir determinado tipo de conhecimento em um curto espaço de tempo. Você pode ler livros, você pode ver palestra, você pode assistir um vídeo no YouTube, assim como esse aqui que você tá fazendo, meus parabéns. Você pode fazer curso, você pode fazer mentoria, mas uma coisa muito preciosa, uma chave muito preciosa que eu tenho para te passar: de todas essas formas, entre livro, entre curso, entre mentoria, entre isso e entre aquilo, a ferramenta que de longe é a mais poderosa contra todas essas daí é o network. É você ter acesso a determinados tipos de pessoa. E se eu fosse começar qualquer tipo de negócio, seja ele digital, seja ele presencial, seja ele um atendimento, uma prestação de serviço, a venda de um produto físico, a venda de um produto digital, a primeira coisa que eu ia fazer era me relacionar com pessoas que já passaram da fase que eu tô começando a viver agora. Porque realmente no começo é uma dor de cabeça terrível, mas eu afirmo para você com toda certeza, a melhor coisa que você pode fazer quando você está começando, o melhor tipo de estudo é network, é se relacionar com pessoas. Sabe por quê? Todo mundo no planeta Terra tem 24 horas e a única forma de você ganhar mais tempo é comprando tempo. Aí você pode me perguntar: poxa, Igor, mas como que eu faço para comprar tempo? Entenda uma coisa: quando você se relaciona com as pessoas que têm as experiências que você precisa, é nesse momento aí que você compra tempo. Sabe por quê? Porque em vez de você ficar quebrando a cabeça, por exemplo, para saber como desenvolver um fluxo de caixa saudável dentro da sua empresa, ou mesmo como que levantar, ou mesmo como estudar nicho, ou mesmo como pesquisar produto, o acesso que você tem para chegar nessas pessoas que sabem muito a respeito desse assunto aqui vai te poupar assim, dezenas de horas de você ficar quebrando a cabeça, de você ficar perdendo tempo, de você procurar livro, e fora o tanto de dinheiro que você gasta, porque no começo você precisa investir dinheiro. Então todo centavinho, todo resultado que você tem ali, ele precisa ser um resultado positivo, do contrário você perde tanto tempo
quanto um monte de dinheiro. Eu mesmo já perdi as contas do tanto de dinheiro que eu já investi só para ter acesso a determinado tipo de pessoa. Geralmente a gente faz mentoria, que custa caro. Mentoria custa 2, 3, 4, 5 mil reais, mas só para você ter o contato com a pessoa. A pessoa que já tem experiência, ela vai te quebrar um caminho assim enorme, ela vai te cortar, te dar um atalho na mão enorme. Então, ao contrário do que você pensa, eu vou investir dinheiro em curso, vou investir dinheiro em uma mentoria, vou investir dinheiro numa consultoria. Cara, é a melhor coisa que você pode fazer, porque tempo você só tem 24 horas. Acabou esse dia, você pode conseguir fazer em outro dia, mas nesse dia aqui você não vai conseguir fazer nada. E é por isso que você ter um grupo de networking muito forte, você ter acesso a pessoas que sabem tudo que você tá precisando, tudo, poxa, preciso começar uma empresa, vou procurar uma pessoa. Cara, imagina assim, se você estivesse começando uma loja de eletrodoméstico e você tivesse a oportunidade de conversar com o Ricardo Nunes, que era o dono da Ricardo Elétrico e hoje não é mais. Cara, só pra você ter uma ideia, esse cara, ele faturava 11 bilhões de reais por ano. O cara tinha mais de 40 mil funcionários, o cara tinha mais de 1.100 lojas. Agora você imagina assim, quanto tempo você iria demorar para você adquirir pelo menos 1% da experiência que esse cara tem? E imagina o tanto de tempo, tanto de livro, tanto de um monte de coisa que você ia ter que fazer para saber 1% do que esse cara tem. Agora imagina assim, e se ele te ensinasse 1% de tudo que ele sabe, aonde que você estaria com a sua empresa hoje? Então por isso que eu classifico, cara, tá pensando em empreender, tá pensando em montar alguma coisa, primeira coisa que você tem que fazer, se relacione com pessoas que já têm resultado, se relacione com pessoas que já fazem o negócio acontecer. E essa daqui é a ferramenta mais importante, mais rápida para você economizar tanto dinheiro quanto você economizar tempo. É o network, é comprar acesso a esse tipo de pessoa. Consequentemente, você comprando esse tipo de acesso, você consegue mais tempo de estudar, você consegue mais tempo de ver metodologia, você consegue mais tempo de aprimorar todos os seus conhecimentos, correr atrás de fornecedor e fazer tudo que você precisa para estruturar a sua empresa e fazer sua empresa ir para cima. Então assim, empreender é sim a melhor coisa que pode te acontecer. E quanto mais rápido você começar, mais rápido você alcança seus objetivos financeiros. Tudo que você tem que estudar, de tudo. Se eu fosse te responder aqui em uma única pergunta, como que você faz para você começar a empreender, busque acesso a pessoas que já passaram por essa fase no início. Faça isso que eu tenho certeza você vai conseguir montar logo de cara uma empresa que seja sólida e uma empresa que vai te trazer muito lucro. E se esse conteúdo fez sentido para você, já deixa aquele likezão maroto aqui, se inscreve no canal. Se ficou com alguma dúvida ou quer deixar algum comentário, deixa aqui embaixo, por gentileza, que eu vou ter o maior prazer de estar respondendo toda e qualquer sua dúvida. Se não gostou também, pode deixar aqui embaixo, não tem problema nenhum, a gente segue amigo do mesmo jeito. Desde já, muito obrigado pela sua audiência, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau.